Fala pessoal, a gente está aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast, o Talk Imob. Estou aqui com o Rodrigo, com o Ricardo. A gente vai conversar um pouquinho sobre os prós e os contras de se adquirir um imóvel em obra por administração, ou também, como é conhecido em alguns lugares, como sistema de condomínio ou obra a preço de custo. E assim, o que seria uma obra por administração? Imagine, a grosso modo, imagine que você e alguns amigos se juntaram e decidiram comprar um terreno e fizeram a compra do terreno e vão contratar uma construtora para fazer um prédio, fizeram um projeto. A construtora ela passa o orçamento fiel dessa obra e vocês vão fazer aportes mensais para que essa construtora possa executar e num prazo determinado, vão fazer aportes aí na conta específica do empreendimento e num prazo determinado ela vai entregar esse empreendimento para vocês. Então é mais ou menos isso aí que é que se caracteriza uma obra por administração. E hoje a gente está aqui para conversar sobre essas vantagens, porque realmente existem algumas vantagens para quem adquirir um imóvel nesse sistema. Geralmente são vantagens financeiras, né? Porque em média se estima que uma obra por administração, o imóvel fica entre 20% e 30% mais barato do que no sistema convencional, até porque tem aí o lucro do incorporador, que envolve no sistema convencional, os juros do agente que financia a obra, né? Então, assim, na grande maioria das vezes, esse sistema por obra de administração é uma vantagem financeira também. E eu queria, assim, o Ricardo é um parceiro nosso que trabalhou muito com o sistema de obra por administração e tem uma boa experiência nisso. Ricardo, você enxerga esse ganho financeiro quando o cara adquire um imóvel por administração? Você já percebeu isso realmente assim na sua vivência? Já. Na verdade, o que acontece no sistema de obra por administração, o famoso, né, sistema de condomínio que muitas pessoas nomeiam, né? O que acontece é, primeiro, que não existe essa questão da bitributação, quando você fala, porque as pessoas se juntam e elas não têm um agente financeiro, não tem a questão do incorporador. As compras, elas são feitas diretamente do CNPJ da SPE para o fornecedor. Então, por isso que se usa muito também esse termo obra a preço de custo, porque como existem os aportes financeiros mensais, fortalecem o caixa, você fala? O caixa, né? A parte financeira do empreendimento. E aí o sistema a ser utilizado de compras, ele passa a ter um pouco mais de, digamos assim, de força, né, na hora de comprar, na hora de adquirir materiais, por exemplo. Quando você compra um material à vista, geralmente o seu fornecedor ele consegue conceder mais desconto. Então, quando você fala que você consegue construir mais barato, um dos fatores primordiais é exatamente esse, né? Cria-se esse conjunto de pessoas, né, que são colocadas ali numa SPE, uma sociedade de propósito específico, que a gente já falou aqui quando a gente conversou com o Dr. Massal. E a partir daí começa a se fazer aportes mensais, cria-se como se fosse um bolsão ali durante pelo menos uns 12 geralmente 12 meses, né? Fica se aportando capital ali para fortalecer. E geralmente se você observar essas obras por administração, elas passam muito tempo quietinhas ali, só com tapume, e de repente, da noite para o dia, elas começam a subir numa velocidade muito maior do que uma construção convencional. Porque eles passam o tempo fazendo caixa, as pessoas que compraram... Os condôminos, né? Os condôminos que compraram as unidades, que compraram as cotas, eles passam um tempo fazendo caixa. Ele passa aí 6 meses fazendo caixa para que a obra comece a tocar, né? Geralmente um ano. Se acontecer alguma coisa, ela tem um caixa ali robusto para não ter nenhum problema, nenhum prazo de entrega, não venha ter nenhuma
contratempo futuro. Isso. Tanto é que quando alguém lhe oferece um apartamento num sistema como esse, de obra por administração, você observa lá que você tem na tabela 2 situações, né? Você tem um prazo para pagar a sua adesão ao projeto, né? E essa adesão ao projeto geralmente estão embutidos aí os custos com arquitetura, com aquisição do terreno, a parte de projetos estruturais, as comissões, os honorários que são pagos aos advogados, aos corretores. Então, essa parte da adesão que é paga durante 12 meses é exatamente para estruturar toda essa parte, e lógico, parte disso já vai ficando como um aporte financeiro para criar aquele caixa, e na hora que a obra realmente for iniciar, quando você começa a pagar a parte de construção, essa obra começa a sair do chão. E aí você tem, geralmente, os sistemas de obra por administração, eles são pagos entre 36 e 48 meses, né? Então, são parcelas mensais e algumas intercaladas. São parcelas mensais. Geralmente, esses produtos, eles são produtos maiores, né? São produtos com tipologias maiores. São por se tratar assim são grupos mais fortes, realmente com poder aquisitivo mais alto. Geralmente são... Porque assim, né? Você tem que iniciar e terminar o pagamento da obra durante o período dessa obra. Então, assim, não são parcelas baixas, são parcelas de 30, 40, 50, por menor que seja 100 mil. Por menor que seja o empreendimento, é muito diferente de você comprar pelo sistema tradicional. Não pode nem ser financiado. Em vários anos, né? Porque não pode ser um financiamento direto, né? Quando você vai para o financiamento direto com o grupo. Quando você vai para o sistema tradicional, geralmente naquela tabela que você tem de compra, você tem ali uma estratificação do seu pagamento total em 40%, geralmente de entrada. Aquela entrada, o cara parcela, aqueles 40% ele parcela durante 3 anos, e 60% você fica para o final, na hora da chave. E na hora da chave você decide o que você quer fazer. Aí tem construtor que tem caixa para fazer direto com a construtora, o cara que os caras faz o financiamento direto com a construtora. Isso, os caras que constroem com recurso próprio, por exemplo, às vezes eles têm condição de financiar para você essa obra, mas a grande maioria financiar essa aquisição. E tem situações onde você realmente vai ter que ir para o sistema financeiro e aí liquidar o saldo ali, né? Exatamente. E que já no sistema de condomínio ou a preço de custo não tem essa opção. Você tem que realmente iniciar e terminar os pagamentos no prazo hábil da construção. Isso. Uma outra flexibilidade que você não vai encontrar no sistema de obra por administração é a possibilidade, por exemplo, de colocar imóvel, né? O grupo não tem condição de receber imóvel porque ele precisa colocar dinheiro na obra. Se você recebe imóvel como parte do pagamento, como parte do pagamento, que no sistema convencional, às vezes você tem essa flexibilidade. O construtor, às vezes, aceita o seu imóvel como parte de pagamento de sinal. Se tem um imóvel menor, o cara aceita como pagamento de sinal. Ele coloca já coloca no banco de terceiros dele, e aí ele já dá velocidade, vende isso, coloca para o mercado, e o mercado já traz um comprador para esse imóvel, então ele acelera ainda mais a obra dele. Porque no sistema de condomínio, dessa questão de entrar o imóvel, o macaco que a gente chama, ele está recebendo o fluxo dele e adquirindo todo o material para a obra. Exato. Se você quer colocar um imóvel seu, ele não vai fazer a permuta de um imóvel por ferragem. E aí você... Isso pode vir dar um problema sério na obra futura. O cliente tem também que atentar no sistema de condomínio para o preço do metro quadrado, né? Tem que ter precisa atentar e tentar entender o que está se praticando no mercado de valor de metro quadrado e o que o sistema de condomínio ou obra por administração está oferecendo para ele. Muitas vezes existe uma disparidade muito grande e isso pode impactar lá na frente em aportes financeiros para poder se terminar a obra. Porque, como você tocou nesse assunto, porque assim, vamos deixar até claro para o pessoal que está nos assistindo que quando você faz a obra a preço de custo ou por administração, você tem todo aquele recurso que é destinado para a construção do empreendimento
E a construtora ganha como nisso aí, né? Então ela ganha uma taxa de administração. Isso. Né? Geralmente, Ela é paga para construir aquela obra. Ela é só pra isso. contratada para construir. Isso. Né? Então o lucro final, quando o empreendimento estiver pronto, que provavelmente vai estar valorizado ali acompanhando o mercado, esse lucro todo vai vir para os condôminos, né? Para o proprietário do Que essa é a vantagem, é uma das vantagens, né? do sistema de condomínio. Que não vai ter os 20%, 30% a mais, que seria, vamos colocar aí como lucro do incorporador. Ele paga mensal a construtora para ela efetuar a obra. Isso, em contrapartida tem que se analisar. Eu estava falando, acabei de falar, tem que se fazer um comparativo do preço do metro quadrado praticado atualmente no mercado e quanto o sistema de obra por administração está lhe oferecendo. E ficar atento também muitas vezes à disparidade, que às vezes é muito grande. E o que acontece? No sistema de obra por administração, você não vai encontrar, por exemplo, na grande maioria dos casos, o empreendimento entregue totalmente equipado. Né? Então, assim, existe o ônus, existe o bônus, mas também existe o ônus. Então, assim, geralmente, do meio para o final da obra, começa-se já a se dar alguns aportes para equipar o prédio. Quando eu falo enxoval, que chama enxoval. Então, assim, às vezes não é só o preço que está ali na tabela que você vai pagar. Então, você precisa estar muito atento quando você for comprar para essas observações, né? E existe também uma... Agora, se você já está comprando de um investidor que ele já fez isso, ficar atento também se vai ter mais algum aporte para o enxoval. Então, esse valor que eu estou lhe pagando, um exemplo, estou comprando a 1 milhão o imóvel, vai ter mais algum aporte para o enxoval ou esse valor já engloba, já está com tudo englobado? Não, geralmente esses aportes eles não vão se dar para a questão, por exemplo, de se precisar de recurso para terminar a obra, eu não vou colocar, mas o enxoval independe muitas vezes se o cara é cotista ou se não é cotista, muitas vezes independe. Mesmo sendo cotista, ele tem que entrar no enxoval, porque o enxoval é uma coisa à parte. Sim. Então não entra, então assim, mesmo que você esteja comprando uma cota, você tem que estar atento para a questão do enxoval, porque você vai ter um ganho muito maior do que os outros, né? Mas em compensação no enxoval você não vai ter como correr, porque você também vai usufruir. Não, eu estou falando já do morador final, o cliente final. Sim. Tem o investidor que ele comprou para ganhar essa valorização. Mas geralmente o investidor que repassa, tá no fim. O investidor que repassa na própria seção de direito já consta, porque assim, muitas vezes o cara no momento em que ele porque você porque às vezes você não tem o preço do enxoval definido no início. Como é uma obra que ela vai transcorrer aí durante 3, 4 anos, então às vezes não se compra um enxoval antecipadamente, porque às vezes muda. O conceito por exemplo, de decoração, de equipamentos muda do que vai se utilizar ali. Na verdade, você vai ter ali os espaços. Você vai ter um espaço para montar a academia do seu condomínio, você vai ter um espaço para montar o spa do seu condomínio. Você vai ter... dizer, o que é o enxoval? Né? Deixar também claro para o pessoal o que seria esse enxoval. Porque geralmente nessas obras de administração, como o Ricardo falou, o projeto ele prevê que naquele local vai ter uma academia, prevê que ali vai ter uma sala de pilates, uma sala de festa. O enxoval é todo mobiliário. Então, são as cadeiras, são as máquinas de academia. Isso, a recepção. Isso. E aí é isso que você está falando. Que diferente do tradicional que já entregam 100% equipado e decorado. Isso. Aí o condomínio vai se juntar e vai equipar e decorar. E aí essa taxa não pode ser cobrada muito lá no início por conta disso aí, porque às vezes é um equipamento que muda, aí o pessoal quer algo mais moderno, quer uma cadeira diferente, né? Então ficar atento que a grande maioria das obras por administração, elas respeitam a questão do consenso. Tá? Então, assim, se eu sou minoria, eu não posso nem optar de dizer que quero ou que não quero. Na grande maioria então precisa estar muito atento ao contrato, porque na grande maioria vence o consenso, vence a maioria. Então, você está ali num sistema de obra por administração, no meio do caminho o consenso, a maioria opta por mudar o revestimento da fachada. Entendeu? Era cerâmica, agora optaram por colocar granito. Então,
vai existir um adicional de obra. Que mudou até um empreendimento recente agora, que a gente estava conversando, que era unidade de 450, 460 metros, que mudou agora para 225. 225. Não, mas aí... Mas foi uma mudança estratégica. Isso aí... esses casos também acontecem, mas realmente esses casos aí são bem excepcionais. Eu estou falando... Você falou essa questão aí da mudança de fachada, é uma coisa que, assim, eu quando ingressei no mercado, para mim era novo essa questão do sistema de condomínio. Na época, tinha uma postura aqui que tinha bastante obras, né, na cidade, então os caras tinham 8, 9 obras ao mesmo tempo, e você via a qualidade que os caras conseguiam entregar em termos de acabamento. Porque agora eu começo a entender que, por exemplo, como você teve uma economia no custo da aquisição do seu imóvel, vamos dizer que sobra dinheiro para você investir nessas melhorias, né, de revestimento, às vezes até de área de lazer, de equipamentos. Exatamente. Enfim. Você está comprando uma obra, como eu falei, o cara está comprando uma obra a preço de custo, porém é custo de obra, certo? Se você tem algo a mais que você vai implementar ali, e aquele grupo entra num consenso, e você quer fazer uma melhoria de fachada, eu vou fazer uma mudança, no meio do caminho eu vou precisar fazer uma mudança nos revestimentos internos. Vamos mudar a bancada, porque a bancada, o projeto inicial do arquiteto era desse jeito, mas o consenso resolveu mudar a bancada. Então, tudo isso vai impactar no preço de custo da obra. Você não vai poder, por exemplo, dizer que não quer fazer. Se a maioria disser que tem que fazer, aquele custo vai ser adicionado à obra total e aí vai ser rateado pelas unidades. Então, você tem que entrar no rateio. Então, assim, é muito importante você estar atento a esse tipo de obra por administração nesse sentido. Então, importante sempre que eu vou fazer uma venda de uma obra por administração, eu procuro sentar com o cliente antes e passar com ele todos os detalhes. Existe também a questão do gatilho que a gente fala que precisa constar nesse contrato. Ficar atento a esse gatilho de quanto eu posso ter de aporte, até que limite. Né? Porque assim, você entra numa obra e você entra numa obra, você está comprando um apartamento de 1,5 milhão, por exemplo, você assume uma parcela ali mensal de R$30 mil, tá? Tá dentro do seu orçamento pagar 30 mil, 35 mil reais. E aí vem um aporte. Fora que tem aporte, tem intercalada. Aí você tem um aporte que vai lhe dar um upgrade ali naquela parcela de mais pelo menos 5 mil, né? 5, 10 mil, às vezes até. Aí o cara ainda. Aí você ainda aguenta. Ajusta. Mas vamos lá, mas se resolver dar uma doida lá, os caras querem realmente incrementar, lança algum empreendimento ali do lado do seu e os caras veem, não, aqui vai ficar muito distante, o padrão de qualidade da gente vai se afastar muito, e às vezes querem fazer, o grupo é muito forte e quer fazer um upgrade ainda maior, você vai ter que entrar no rateio. Porque como você falou, é o consenso. É o consenso do grupo. Isso. Mas é importante que tenha um limite, né? Então, mas exatamente por isso que tem que verificar no contrato que geralmente se coloca um limite, né? Os limites aí, eles variam geralmente, a proporcionalidade que se coloca geralmente é em torno de 10. Tem contratos que ainda são um pouquinho mais, digamos assim, mais arrojados, vai até 15% de aporte. Então, você precisa estar atento, porque você às vezes assume um compromisso, você assume um compromisso aí vamos estar falando aí está comprando um apartamento de 1,5 milhão, se você tem um upgrade aí de mais 10%, pode vir um upgrade de mais 150 mil. Fora o enxoval que você ainda vai ter que pagar. Exato, fora o enxoval, fora tudo. Você tem que realmente fazer conta e estar muito seguro da negociação. E se você está participando de um grupo, né, como de obra por administração, precisa estar atento também a todos os recolhimentos mensais que esse grupo está fazendo, principalmente no que se refere a impostos. Pois é, e essa parte de imposto aí que você falou, isso é muito, muito comum
de acontecer essa falha na hora do recolhimento dos impostos. A gente já viu acontecer mais no passado. Hoje em dia, com os problemas que existiram aí no passado, alguns grupos aí que, quando terminava a obra, ainda precisava fazer aporte para poder pagar INSS, recolhimento de INSS, aí você fica com o apartamento, você tem a posse, mas você não tem o documento. Você não pode... A venda para um outro cliente tem que ser... Você vai vender só... Aí você muitas vezes... Você está naquele risco, né? Você entrou como investidor... Você não consegue fazer o financiamento bancário do final. Você entrou como investidor para ganhar o dinheiro no final e às vezes você fica com a sua unidade encalhada porque você não consegue vender financiada, porque o cara que vai comprar de você já não tem o mesmo perfil que você. Você é arrojado. Se você entrou no negócio desse, você é um investidor arrojado. Você é investidor arrojado, consegue pagar... Se o cliente está comprando no final... Ele é uma pessoa mais... Tem um orçamento mais ali na ponta do lápis. Ele é mais seguro, ele não está querendo entrar no risco. Você entra, por exemplo, numa obra por administração para pagar 24, 25, 26 mil de parcela por mês. Quando você vai vender, o cara que vai comprar, geralmente ele está vendendo um apartamento de 500, 600, aí ele vem com um sinal e aí ele assume uma parcela junto à instituição financeira, por exemplo, de 5, 6, 7 mil. Totalmente então diferente. Totalmente diferente. Você ganha muito mais porque você também entra antes, né, tem a oportunidade de entrar antes, faz um investimento muito mais robusto, muito maior, então é diretamente proporcional. Se eu entro antes, eu tenho que ter uma certa vantagem, né, porque é a conta do dinheiro na linha do tempo, isso aí ninguém consegue tirar de você. Você paga num período mais curto, né? Paga num período... Está sujeito a algumas pequenas alterações ali no orçamento. Vai nos reajustes, tem uma alteração no orçamento e vai acompanhando também o INCC, o reajuste da obra. Geralmente, as obras por administração, você geralmente larga com uma... Como é que se diz? A gente fala do memorial, né? O memorial descritivo, você larga com o memorial descritivo padrão. Mas... na grande maioria das vezes, aquele memorial descritivo padrão ele é modificado no meio do caminho. Mas existem pessoas que compram dentro do memorial com o memorial descritivo e no meio do caminho, por exemplo, você quer fazer um upgrade no seu apartamento, por exemplo. O bom do sistema de condomínio é isso. Até uma certa fase da obra, você consegue fazer as alterações do seu apartamento, por exemplo. Eu quero derrubar uma parede, tem essa flexibilidade. O bom do sistema de condomínio é isso. Geralmente, até começar a colocar as paredes, você consegue fazer, por exemplo, alteração de bancada, você consegue fazer alteração de planta, você consegue tirar a parede, derrubar a parede, aumentar a cozinha, você consegue fazer tudo isso, você tem essa flexibilidade. Fica uma coisa mais pessoal, né? Você tá desde o início pagando ali pela sua unidade, você é o responsável pela sua unidade. Isso. Não é uma coisa que a construtora tá construindo, se você comprar bem, se não comprar, outro vai comprar. Exato. Quando você opta por fazer modificações na sua unidade, no sistema de condomínio, obra por administração, você vai ter também as compensações. O que seriam as compensações? Eu estou construindo aqui o meu apartamento, eu tenho ali um memorial descritivo padrão, tá? Do meu apartamento. Não se muda nada da sua unidade residencial. No sistema de condomínio não se muda, da unidade residencial geralmente não se muda. O que se muda é do contexto geral. Por exemplo, o que vai fazer a porta vai ser de fachada, vai ser, por exemplo, de uma... gerador full. Isso, revestimento de piscina, gerador full, vou fazer tá previsto uma academia de um padrão e de repente o pessoal resolve fazer de uso comum, né? Isso. Os aportes quando vem é para uso para ser utilizado de uso comum. O que é de uso comum, mas no seu apartamento, na sua unidade específica, na sua unidade futura, você não pode... ninguém interfere no padrão dela, só você. Se você opta por derrubar uma parede, você faz uma compensação. Aí você deixa de pagar aquela parede e você tem um desconto na construção. Ricardo, que a gente já viu até vários casos, e assim, no sistema de condomínio o pessoal já entregar sem o piso, isso, sem o rebaixamento de gesso, porque como são unidades de altíssimo padrão, se colocar o porcelanato 90 por 90, fosco, não tira, eu quero 120 por 120 brilhante, eu quero mármore. Para evitar, até para diminuir o custo, cada um arca com o seu, cada um vai de acordo com o seu poder de fazer do seu jeito. Exato. Então, quanto mais alto o padrão, geralmente menos se segue o memorial descritivo. Tem, por exemplo, já vi alguns
algumas obras por administração, por exemplo, que o cara entrega sem nada. Sem o piso, sem o forro. Sem as louças. Sem as louças, sem bancada, sem nada. Porque não faz sentido colocar um custo desse na obra e depois o cara vai lá e arranca tudo e faz do jeito dele. Então, a unidade aqui beira-mar de 388, 488 metros, tava só o esqueleto. É, isso mesmo. Só o esqueleto. Exatamente. A parede tava lá crua, sem nada de acabamento. E interessante é o cliente final, né? Muitas vezes ele não entende isso, né? Ele vai comprar um apartamento, já me deparei com situações assim. Eu vou mostrar vai acabar o quando? Um apartamento, o prédio já está todo pronto, todo acabado, aí você vai, entra com o cara, quando sobe no elevador, que o cara entra no apartamento, não tem piso, não tem revestimento, não tem bancada, não tem nada, né? Você está comprando a laje. Mas por esse valor, o custo é esse. Como é que pode? O pessoal que não sabe, como é que pode? Já tem gente morando aqui e a obra não acabou, porque essa unidade aqui ainda está crua. Exato. Como é que posso? Não, aí vai explicar o sistema de condomínio como funciona. Se a convenção, né, o memorial descritivo foi acordado que seria entregue sem nada, o consumidor final vai receber sem nada. Aí o cara que está construindo, às vezes opta de colocar um padrão razoável. Mas como é altíssimo padrão, o cara que vai adquirir uma unidade daquela muitas vezes vai quebrar e vai fazer de novo. Então o cara prefere não colocar nada do que fazer um investimento ali. Né? Agora, se tem memorial descritivo, na pior das hipóteses, você tem que vender com base no memorial descritivo. Se o sistema de condomínio resolveu que vai ser entregue com o porcelanato ou com o piso de granito, ele tem que entregar naquele padrão. Mas se o memorial descritivo foi no contrapiso, foi no contrapiso, foi bruto, vai ser entregue bruto. Um tempo desse atrás, um cliente, aqui no empreendimento a preço e custo, tinha um memorial que ia entregar com porcelanato. Exato. O cliente entrou, arrancou tudo, porcelanato 120 por 120. Arrancou tudo. Arranca mesmo. Se no memorial descritivo já tivesse essa observação, ia diminuir o custo para ambas as partes. Não ia ter o custo a mais de colocar e o custo a mais do meu cliente de retirar. Tudo que você mexe ali, você paga, né? O que acontece na grande maioria dos casos, pessoas que fazem esse tipo de investimento, que já são tarimbadas em fazer esse tipo de investimento, ele já sabe mais ou menos, ele já entende mais ou menos o perfil do comprador daquilo ali. Então, assim, é mais fácil você vender um apartamento já pelo menos com um padrão A estabelecido, aí eu já coloco mesmo durante a obra, mesmo que o memorial descritivo não contemple, seja contemplado entregar bruto, mas é muito mais fácil para mim vender depois já com alguma coisa pronta. É porque assim, não são todas as pessoas que conseguem também entrar no ambiente e visualizar como ele pode ficar. Isso. Tem pessoas que são mais racionais, vamos colocar assim, tem que ver para conseguir imaginar as coisas. Se você chegar entregar um apartamento sem reboco, a fiação pendurada no contrapiso, isso aqui não é para mim, não. É verdade. Vai dar muito trabalho, isso vai demorar. Será que aqui cabe o que eu estou imaginando? É verdade. Então assim, uma linha que o pessoal... E tanto é que tem diferença, né? Na hora que você vai vender o apartamento, quem mais se beneficia, quem deixa cru e tem paciência de deixar por último, é o cara que mais se beneficia, porque ele não tem parâmetro de comparação entre uma outra unidade que esteja à venda melhor do que a dele, digamos assim. Pelo menos com o piso, ou pelo menos com alguma coisa de acabamento. Porque o cliente entra numa unidade bruta e numa unidade com piso, geralmente os caras cobram o mesmo preço. Então, assim, você escolhe, você quer mais alto, quer mais baixo, você vai escolher e vai pagar por aquilo ali. Aí o cara, às vezes... chega num que está pronto, ele olha e faz, não, mas eu vou arrancar esse piso, então eu prefiro pegar o de lá de baixo que eu não vou ter o trabalho ainda de quebrar, eu vou pagar a mesma coisa. E o cara opta por pagar a mesma coisa porque ele prefere pagar a mesma coisa para fazer do que pagar para desmanchar e fazer de novo. Então, pagar dobrado. Pagar dobrado. Você vai ter o custo dobrado, você vai ter que ter o custo de retirar e o tempo. Exatamente. E depois o custo
de fazer toda a implantação do piso. Exatamente. Uma outra coisa também que barateia, né, que sai mais barato, por exemplo, no sistema de condomínio, quando eu falo a questão da bitributação, é que você está comprando um imóvel onde você vai ter apenas a correção do Índice Nacional da Construção Civil, que é o índice do INCC, que é o custo da obra. Né? Explicar ao pessoal, que tem algumas pessoas que estão acompanhando a gente que não sabem, o INCC é o índice de custo da obra, certo? Que ele vai sendo reajustado mês a mês. Isso, e aí você não... Quando a gente fala de bitributação, é exatamente isso. Quando você compra só com tem só esse custo colocado no que é adicionado, que é o custo da correção da construção. E também, às vezes, depois que ele está pronto, aí, por exemplo, você vai para um financiamento, por exemplo. Aí você vai para o financiamento do sistema financeiro, você tem a tributação além você tem a correção do sistema financeiro. Se você vai para financiar direto com o construtor, você tem ali IGPM mais 1%. Ou você tem depois que entrega a obra. IPCA mais 0,8%, IPCA mais 0,5%. Então, depois que entrega a obra, né? Até o final da obra, só mesmo o INCC. Isso. Então você não paga só pelo apartamento, você paga pelo apartamento e mais que você vai adicionar ele de correção monetária, claro, dos índices que você vai comprar. Então, a jornada de compra de quem compra um imóvel o sistema de administração é bem mais barata do que quem opta por Mas não é para todo mundo, não. É isso que eu ia perguntar. Não é para todo mundo. O cara que está assistindo ali a gente, como é que ele pode identificar, né, se é para ele ou não o sistema de condomínio? Se ele chega no final do mês, faz a continha, e a sobra dele, o que sobra para ele investir, é pouco, não é para esse cliente. Como você falou, Ricardo, qualquer aporte a mais, qualquer coisa a mais, vai desestabilizar e ele pode ter um problema sério no fluxo de pagamento dele. Então, assim, não é para todo mundo, não. A pessoa tem que estar assim, muito tranquila. Do empreendimento que estão me oferecendo no sistema de condomínio, vou botar um número aqui, for R$1.000, eu tenho que ter pelo menos aí 2 ou 3 vezes esse valor sobrando em caixa todo mês. Porque ele tem o custo fixo dele. O perfil de quem compra imóvel por administração... Ele tem o custo fixo da vida dele. O perfil de quem compra obra por administração, geralmente é o perfil assim. O cara que estabilizado. O cara que já tem o dinheiro, na verdade. Já tem o dinheiro. Ele já tem o dinheiro, o dinheiro dele está em uma aplicação financeira, ele tem ali só a correção do INCC, ele tira da aplicação, paga aquilo ali... São pessoas que já tá estabilizadas na sua profissão, são pessoas que têm uma renda bem interessante, porque são parcelas de 30, 40, Isso, e são empreendimentos 50 mil. São empreendimentos que geralmente dobram de valor. Então, assim, o cara tem além dele ter ali o dinheiro já para pagar tudo, ele vai ter a correção só do índice, do INCC, e vai ter no final ele vai ter o upgrade do apartamento. Então, geralmente, o perfil desse comprador é o perfil investidor, é o cara que já tem o dinheiro para comprar. O cara quer alavancar o patrimônio. Exatamente. Ali, né? Diferente do sistema tradicional. O tradicional, o metro quadrado ele já começa aí um valor mais elevado, porque tem toda a lucratividade das empresas que estão envolvidas, e o sistema de condomínio ele tira isso. Você não ganha 100%, você vai ganhar 30, 40. Como a gente sem contar que no sistema de condomínio existe várias assembleias e reuniões para se definir as coisas, né? Então, se o cara for aquele cara que não gosta de estar em assembleia de condomínio, nem vá, senão você vai acatar o que o pessoal decide. Nenhuma delas 99% delas não são assembleias, não são reuniões simples. Não são leves. São sempre reuniões... Você vai discutir ali valores altos, né? Investimentos, como a gente falou aqui, às vezes é investimento numa vida, todo o dinheiro que o cara jogou. E às vezes também é gosto, né? Você vai discutir preferência de cada um, o que é que um prefere, o outro prefere, o que você gosta muitas vezes não é o que o outro gosta, e o consenso geralmente fica muito difícil, então, e você perder... Você tem que aceitar a opinião da maioria. O consenso da maioria, você tem que estar muito bem, né, resolvido com relação a isso, porque a maioria é que vai vencer. Acho que é por isso que a gente não vê muitos empreendimentos
por administração com a tipologia média, né? Médio e baixo padrão. De média, baixo padrão não se fala, mas médio padrão ali, aquele... Até porque pela quantidade de unidades. Um médio padrão teriam quantas unidades? Teriam, por exemplo, 100. São 100 mentes pensantes diferentes que, assim, no meio do caminho pode se atrapalhar financeiramente, vai prejudicar o grupo. Né? No sistema de condomínio, são 10 unidades, 20 unidades. Não, mas depende do empreendimento também. Né? Tem empreendimento que tem mais unidades, né? Tem ticket médio maior. Mas aí entra sempre um grupo forte por trás que entra nessa parte da valorização. E é o que acontece, veja só. Se quanto maior o número de unidades, mais complicado fica o sistema por administração. Tá? Foi isso que eu quis dizer. Porque quando se fala de consenso, já dá para entender, né? Que você não pode... Quanto mais gente, mais pessoas ali tomando a decisão, opinando para decidir alguma coisa, pior fica. Então, por isso que geralmente são obras com 20, eu já vendi obra por administração com 10 apartamentos, como o Rodrigo falou, já vendi com 40, e agora tem cara que está usando aí fazer com 80, 160, né? Com 80, com 160, mas assim, são grupos realmente... Mas são grupos muito seletos, né? São grupos seletos, assim, e a gente sabe que são 160 mentes pensantes. Mas que pensam razoavelmente parecidos, pelo padrão que está comprando. Pelo padrão, mas assim, quando mexe no bolso, quando mexe no ego, eu quero assim. Porque você é melhor do que eu para querer de outra forma. Uhum. Aí, às vezes, tem um embate por causa disso. Tem. Por isso que é sempre a ideia, a maioria das vezes, é reduzir o máximo possível as unidades para facilitar o entendimento. Eu já fui vender uma vez um apartamento de obra por administração, que aí o vendedor me acompanhou, né? Que ele estava com a chave do apartamento, o prédio já estava pronto. Aí ele falou, essa fachada aqui, por exemplo, uma fachada feia da... por mim, eu arrancava isso e fazia outro, mas fui vencido. Eu falei, meu amigo, fala isso não, que eu tô tentando vender o seu apartamento. Você quer vir morar aqui não, né? Porque essa fachada aqui, essa fachada, isso aqui é horrível. Eu falei, meu amigo, não fala isso não, entregue só a chave, deixe que o resto eu faço. Não precisa você dizer, porque muitas vezes acontece isso. Aquela piscina ali, eu não optei por esse investimento muito feio, porque o cara não gostou, às vezes tá lindo. Vencido, às vezes tá lindo, mas o cara foi voto vencido, né? Então acontece muito isso. Tem cara que que engole mesmo seco, porque tem que respeitar o consenso. Então, a obra por administração é isso, pessoal. Vocês têm que ter uma certa... tem que ter esse discernimento de essa facilidade de entrar em consenso com as pessoas. Se você é uma pessoa que tem uma opinião muito forte, fuja disso aí, fuja desse tipo de empreendimento, porque você vai realmente ter muitos embates em reuniões e tal, isso às vezes é desgastante, você às vezes quer desistir no meio do caminho, aí você se depara com a dificuldade de vender, porque às vezes o empreendimento já é um empreendimento que a parcela é muito puxada, então você... muitas vezes não quer, se desgosta no meio do caminho, aí você vai ter um problema. Não se desfaz dele na velocidade que precisa. Exato. Pode ter atraso de entrega de obra. Exato. Tem que na hora um empreendimento assistindo condomínio, procurar bastante entender uma construtora que realmente acompanhe você, que seja uma construtora sólida. A transparência nesse tipo de obra é fundamental, né? Até fundamental. Porque se constitui uma comissão, né? Isso. Onde o pessoal acompanha sempre as compras, o que está saindo ali, até a questão de prestação pagamento, de contas, do que foi, do que entrou. Duas pessoas tinham que assinar ali os pagamentos, as horas de pagamento. Tem pessoas também, por exemplo, que... Por isso assim, não é para todo mundo. Aquela coisa, não é para todo mundo. Tem pessoas, por exemplo, que tem a metade do valor, já tem a metade, o cara consegue ir até a metade da obra, e tem um apartamento, fala, não, eu vou entrar porque daqui para lá eu vendo meu apartamento. E aí... mas aí às vezes acontece o seguinte, tudo se vende, vai depender muito da avaliação que é feita e a forma como vai ser colocada no mercado para vender. O que o cara tem que entender é a velocidade, porque muitas vezes o cara quer ficar no apartamento que ele mora até quase o limite.
Então, às vezes, o cara quer desocupar o apartamento faltando 3 meses para entregar o prédio. Aí ele tem 3 meses para vender o imóvel. Muitas vezes ele coloca o preço lá em cima, não consegue entender a avaliação do mercado e aí fica aquele negócio, chega no final, cada dinheiro. Ricardo, e o seguinte, ele pagou a metade da obra. Tá aqui, a obra tá aqui. Ele pagou a metade. Tem outra metade, mas a outra metade é o imóvel dele. Certo. E o fluxo dessa obra? Aí, mas eu vou pagar outra metade com o meu imóvel. Aí ele começa a não fazer o aporte mensal. Então, eu vou dizer, isso pode vir na frente... Vai acarretar. O que é que vai prejudicar. O que é que vai acontecer, certo? No sistema de obra por administração, quando isso acontece, do cara se atrapalhar, não conseguir pagar, prejudicar o andamento da obra, ele coloca o imóvel dele à disposição do grupo, certo? Geralmente, no sistema de obra por administração, se faz dessa forma. E o grupo, muitas vezes, é predador. O cara tá ali para ganhar dinheiro. Então, assim... O imóvel dele vale 600, eu ligo 400. Você pagou quanto? Paguei 500. Tá aqui os 500. O cara, não, mas minha valorização. Não tem, irmão. Vou ter que colocar o resto do dinheiro para poder terminar. Então, assim, o cara tem que prestar atenção na hora de entrar se ele realmente tem o recurso total, ou se ele precisa, se ele depende de fazer uma venda de um apartamento, outro, que acontece demais esse tipo de coisa. Você não consegue colocar o seu apartamento, muitas vezes o corretor que vai lhe vender o sistema de condomínio não é um cara transparente, não mostra... Não, às vezes não é nem transparente, é por não entender as particularidades do sistema de condomínio. Exato. Ele não... acha que é bem parecido com o tradicional, mas a particularidade é que pode causar realmente grande problema na frente. Por isso que é interessante sentar com um especialista, entender como aquele grupo funciona, quem são as pessoas que estão participando desse grupo. É importante, né? Isso. Entender quem já é praticamente ali. Exatamente. Então, quem são as pessoas que estão participando desse grupo? Pedir para a construtora abrir, de repente o corretor, geralmente o corretor que vende sistema de obra por administração, geralmente ele está muito junto daquela construtora, geralmente ele vendeu 4, 5, até 10 unidades ali. Geralmente quem entra no sistema de condomínio, ele sempre entra no sistema de condomínio. Isso, ele sai de um pro outro, porque ele vai rentabilizando ali. Isso, exatamente. Então a gente já sabe quem são mais ou menos as pessoas que fazem esse ciclo aí. Voltando, né? Você tem que colocar o seu apartamento à disposição e se você se enganchar no meio do caminho, você está fadado a perder muito dinheiro. Em vez de ganhar, você entra com uma intenção e perde muito dinheiro, porque você não vai conseguir ganhar nem a valorização do seu imóvel, porque o grupo geralmente compra... E compra abaixo. Se você pagou 500 mil, vai chegar a proposta de 350, de 400 mil. Exatamente. Então, porque investidor sente o cheiro ali. É tubarão, meu amigo. É tubarão. É tubarão, então, tá ali para ganhar dinheiro. Exatamente. Então tem que prestar muita atenção realmente nisso aí. Muito diferente do sistema tradicional. O sistema tradicional, você sabe o que você está comprando, você sabe a parcela que você está pagando, você sabe o valor que você vai financiar no final, você sabe que no final você tem a opção de financiar caso você se enganche, você sabe que tem muitas vezes a possibilidade de financiar direto com a construtora, então tem N opções para você que é um investidor tradicional. Então, se você é um cara tradicional, se você é um cara que gosta, por exemplo, vai receber totalmente mobiliado, não quer se envolver com escolher enxoval, dividir, já pensou? Se já é difícil você perder no consenso de fachada, imagine no enxoval do prédio. Você não conseguir... Pequenas coisas ali. São coisas pequenas, é um detalhe de uma cadeira. Você tem um cronograma certinho de obra, o fluxo de obra está sempre ali entregue. Então, isso também é muito importante a gente ressaltar, porque você se aprofundar na escolha da construtora que vai fazer esse empreendimento. Se ela tem know-how para fazer isso. Ficar atento à questão dos impostos, porque quando a obra terminar, se esses impostos aí não forem devidamente recolhidos. Tem empreendimento aqui que tem 10 anos do cartório de registro. Tem empreendimento que tem aqui 10 anos, 8 anos de finalizado, está saindo por agora da documentação para poder financiar. A construtora, por sua vez, também um orçamento realmente realista, fiel, o mais fiel possível ali para você poder fazer o cálculo, né? O cronograma físico financeiro da obra. O cronograma físico também é importantíssimo. A gente tem muito conhecimento com as construtoras aqui. A gente podia chamar uma dessas construtoras que é parceira nossa para a gente trazer aqui e aprofundar um pouco mais. A gente pode fazer isso. Né? Você, construtor que gosta de obra por administração, se quiser vir aqui participar do nosso
podcast, bater um papo com a gente, tirar possíveis dúvidas e até aprofundar um pouco mais que a gente tá falando. Mais esse assunto. Sinta-se convidado, só manda uma mensagem aí no nosso direct, ou aqui, deixa uma mensagem aqui no onde, rapaz? Deixa a mensagem aqui no YouTube, deixa onde? Tá em algum lugar por aqui, assim. No Heartcliff, no chat, né? No chat, né? Então, você, construtor, pode deixar também a mensagem aqui no nosso chat, se disponibilizando, e a gente vai entrar em contato e vamos marcar esse bate-papo. Vamos aprofundar mais sobre a parte da obra por administração. Você também vai poder mostrar também aqui o seu potencial. Mostrar aqui o seu produto, a gente vai explicar. Vamos mostrar o seu produto para o seu cliente. O mais legal desse bate-papo é exatamente isso, deixar claro para você que está nos assistindo qual é o meu potencial, né? Qual é o meu potencial de compra? Eu tenho realmente potencial financeiro para entrar num grupo de investimento desse tamanho, né? Eu já tenho a grana guardada, eu tenho algo futuro para receber que eu possa concretizar, eu estou pronto para uma surpresa financeira, um aporte financeiro, né, de até tantos por cento que está ali no meu contrato. Então, assim, você tem que entender essas nuances para você não entrar na baca furada. Não dá um passo maior do que as suas pernas. Muita gente ganha muito dinheiro, né, com obra por administração, mas também muita gente perde, muita gente já perdeu muito. Deveria entrar São, entre aspas, apostas, né? Mas quando você entra nessa aposta, você tem que saber o que você está fazendo. Você não tem que você não pode ir no risco. Lembrando que a compra na planta, ela jamais ela vai lhe dar prejuízo. Assim, se você está numa construtora, lógico que analisando todos os riscos, você sempre vai ter uma possibilidade de ganho quando você compra na planta. Por menor que seja, você sempre vai ganhar na valorização. A cada mês a tabela vai mudando. Isso, mas ela já vai subindo de acordo com o mercado vai, né? Com a obra. Mas você tem que entender que no sistema tradicional você vai ganhar um pouco menos, mas vai ganhar. Isso. No sistema de obra por administração, você vai ganhar bem mais, mas também você tem que ser um cara que tem um caso para uma pessoa maior, né? Um caso para uma pessoa que está iniciando, que quer se tornar um investidor dessa linha aí, iniciar realmente assim nas construções tradicionais, Exato. Ganhando pouco. Mas um pouco mais de segurança. Um pouco mais de segurança e aumentando a sua parcela aí de investimento, até realmente se tornar capaz de entrar num investimento mais agressivo. Exato. Como é o sistema de condomínio. Que a gente tem inclusive lançamento nosso, que a gente tá atuando aí, que a gente mostra por histórico de obras passadas de 30%, 40% de valorização. Isso no sistema tradicional. No sistema tradicional, né? De valorização da primeira tabela para a tabela de entrega. Com unidades que no lançamento por 900 mil, a última tabela 1.300, 1.250. 1.400. Isso numa janela aí de 2 a 3 anos, mais ou menos. 2 anos e meio. E assim... Se você fizer a conta, né? E ele tem dois momentos... e ele tem 2 momentos que dá um pump do seu investimento. Que é quando ele começa a descer a fachada, que aí o cliente, que é aquele cliente que não é tão arrojado, que ele é um cliente mais retraído, eita... O negócio vai sair mesmo. O negócio vai sair mesmo. Então... Você já ganhou nisso, você entrou no começo, você já ganhou aí uma valorização, e a segunda na entrega. Então você tem 2 momentos aí para ganhar na valorização do imóvel. Então pode ser que o cliente o início nessa parte aí do tradicional. Isso. Qualquer coisinha, pessoal, fala aí com a gente que a gente mostra aí o empreendimento que tem valorização, que a gente mostra histórico de 30%, 40%. E existe também aquele investidor, eu já conheço vários investidores que ganham só na adesão, só por acreditar que aquele produto vai sair do chão. O cara recebe aqui a proposta de adesão ao empreendimento por obra por administração. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem obra por administração hoje, apartamento de 218, 220,
né, em obra por administração, que sai de largada a 1.430.000, 1.440.000. Você no mercado tradicional, você não compra um apartamento desse hoje por menos de 2.200.000. Então, o cara larga, por exemplo, com uma taxa de administração num apartamento desse aí de 140, 180. O sinal, né? O sinal. É porque a gente às vezes usa a nomenclatura do país, é normal. Você falou 280, 220, pode ser que o pessoal não saiba. É um aporte para ele participar daquele grupo, ele vai aderir àquele produto. Então ele aderiu ali, ele pagou 140, ele acreditou que aquilo ali vai sair do chão, né? Já existe o documento, já existe o RI, ele pagou ali, aportou ali, né? Só que aí a construtora tem 6 meses ali de aporte, por exemplo, o cara às vezes paga o aporte à vista, mas tem gente que vai pagar o aporte, esse aporte inicial em 6 parcelas. Terminou ali o sexto, vai começar a se pagar a construção. Então, e aí, quando o apartamento começa a sair do chão, ele já coloca a venda. Então, o aporte que era de 180, 200 mil, depois de 6 meses, já 300, já em 50. Aquele aporte inicial que ele deu de 180 mil já passa para 400. Ele já ganha o dobro só na largada. A gente fez isso. Né? A gente fez isso. Então, o cara tem investidor que fica ganhando de 200, 300, daqui a pouco ele está com 1 milhão. Então, é sentar para conversar com o especialista, tentar entender as possibilidades de ganho. Tem pessoas que ganham no início, tem pessoas que ganham no meio, tem pessoas que deixam para sair realmente no final, tem investidor que só vende depois que todo mundo vende. Então, tem investidor de todo jeito. Então, você tem que entender as fases, né? Até que ponto você está disposto a deixar o seu capital ali para render num certo... É o dinheiro na linha do tempo, calcular se é melhor deixar o seu dinheiro aplicado porque assim, ou se é melhor deixar a sua grana investida no imóvel. Vende no mês, você espera ficar pronto. São várias linhas de investidor. Tem investidor que ele é mais arrojado e entra nessa... Quanto mais ele aguenta a pressão... Isso. Porque é mudança de governo, mudança de mercado... A probabilidade dele ganhar mais é maior. O risco é maior. Isso. Aquele investidor que ele é mais seguro, entra, tira, já bota em outro, então ele vai girando. Ele vai girando aquilo ali. E assim, tem empreendimentos que você vê aqui em Maceió mesmo, já vi valorização de 120%. Eu trabalhei em uma obra por administração que o apartamento na largada foi 750 mil. E hoje o apartamento está sendo vendido por 1.800.000. Eu vou contar uma. Entendeu? Eu vou contar uma de 700, de 700 por 4.200. Sim, então. 700 por 4.200. Mas aí, na linha do tempo, aí são 5 anos, 6 anos, né? Mas eu acho que é... Não tem ganho igual a esse em aplicação financeira nenhuma, pelo menos por enquanto, né? Não tem inflação ainda para isso. Que eu conheça, não. Né? Se alguém tiver uma coisa legal... Mas é isso. Então assim, isso aí também vai... no momento do cara investir, por exemplo, eu estou falando desse empreendimento especificamente que eu falei agora, é um empreendimento que está lá no litoral norte, numa zona de plena expansão. Sim. Então, assim, você compra agora, veja só, 1.430.000, quando no tradicional, aqui dentro de Maceió, no bairro da Ponta Verde, Pajuçara, por exemplo, Jatiuca, seria 2 milhões. Você está num vetor de crescimento... Quantos metros? 218. Você está num vetor de crescimento, você vai esperar aí... 218 são 4 anos, esse daí para 4, a previsão para 4, 5 anos, que o grupo realmente é muito forte, então acho que 4 anos ele vai estar pronto. Então você imagine quanto não vai valorizar um empreendimento desse. A gente está falando do preço hoje, real, dentro de um bairro conceituado, já está 2 milhões, o cara está largando a 1.430, daqui a 5 milhões esse empreendimento vai chegar... 1.430 ele vai ter a valorização 218, né? do imóvel em si. Sim. Vai ter a valorização da região, do bairro que está crescendo. Isso, imagina. Não, bicho, olha, você partir com 218 metros a R$ 6.559 um metro quadrado. Então... Onde o tradicional, os caras estão partindo para... Você tem dúvida que esse cara triplica em 5 anos? Ele triplica. Não, o tradicional está partindo de 12, 13... Então é isso. Assim, mas aí é para o investidor que realmente está disposto é o cara que é investidor, que ele realmente... E ele consegue, que é aquela questão que a gente falou, que não é para todo mundo. Ele tem que ter segurança no que ele está fazendo. Exatamente. Porque senão, em vez de ele ganhar esses 6.559, vão comprar dele a 3 mil. Exatamente. O bom é que a gente assim, vem conversando bastante e mostrando que o mercado imobiliário é um mercado que a gente pode
investir de várias formas, com várias opções de ganhos, né? Com várias opções de segurança. Isso. E assim, a gente está aqui justamente para isso, também para mostrar para vocês todas as possibilidades que esse mercado tão vasto que a gente trabalha, né, ele possibilita, e deixar um convite, se você quiser sugerir algum tema para a gente conversar aqui, ou trazer um especialista também e bater um papo aqui com a gente, fica à vontade, manda uma mensagem. A gente está finalizando aqui mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, agradecer o Ricardo e ao Rodrigo aí pela parceria de sempre. E é isso aí. Um abraço para todos vocês, viu? É isso aí, pessoal. Continue acompanhando o nosso podcast. Continue aí nos assistindo, que vocês vão cada vez mais aprender sobre o nosso mercado. Eu costumo dizer que o mercado imobiliário é existe uma gama de oportunidades. A gente falou aqui, já falamos aqui de tipologia, de investir na tipologia certa, de investir na localização certa, de investir no modelo de empreendimento certo. Ainda tem outras linhas, a gente vai falar aqui de incorporação, a gente vai falar aqui de lançamento. Questão jurídica. A gente vai falar aqui de parcelamento de solo, a gente vai falar aqui de investimento em loteamentos, que é uma coisa também extremamente rentável. Investimento em multipropriedade. Isso, então são muitas coisas que o mercado imobiliário é muito vasto e realmente tem muita possibilidade de ganho. Agradecer aí mais uma vez aos meus colegas aqui e estejam aqui conosco, sempre nos acompanhando. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço. Um abraço.